Oi, eu sou o Matheus Castro. A gente está no primeiro episódio agora, então bem-vindos a esse tutorial de como sonorizar e como operar o som para teatro. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a importância do áudio no teatro. Então, para isso, vamos entender o que é o áudio no teatro. No teatro a gente trabalha áudio como trilha, diferente de filme onde a gente tem camadas, né? A gente tem camadas de background, camadas de fala, camadas de efeito. No áudio, no teatro, tudo que se ouve é uma trilha. Então é importante entender que no teatro a música não é só trilha, ou a trilha não é só música. A gente tem a música, a gente tem os efeitos, a gente tem... podemos ter background também, né, que são os sons de fundo, e a gente tem o som do palco. O som do palco ele não pode ser ignorado. Né? O som a gente pode entender como uma narrativa, uma forma de contar uma história. A gente conta muito essa história através da luz e da atuação, mas a gente pode contar essa história também através do som. Né? Com uma narrativa, a gente pode usar o som para criar tensão, a gente pode usar o som para aliviar a tensão, a gente pode usar o som para passar um sentimento, para ficar mais tranquilo o ambiente, ou mais agressivo. Né? E esse som não depende somente da música. De fato, às vezes é difícil a gente desassociar a música da trilha sonora. Né? O sinônimo de trilha sonora seria música. Mas a gente pode entender o conjunto de tudo o que acontece sonoramente como trilha sonora. Então, se a gente tem um ator que anda mais macio, a gente pode entender que é uma pessoa talvez mais gentil, mais tranquila. Se a gente tem um ator ou uma personagem que anda mais duro, a gente pode entender que aquela personagem é uma personagem mais agressiva, né? Um carrasco, alguma coisa em si. Isso a gente percebe não só pela movimentação do ator no palco, como também pelo som que chega até a gente. Uma batida seca, uma batida dura, uma batida macia que não tem tanto som, é uma coisa mais macia, a gente consegue entender isso. Isso é muito usado em dança, quando a gente tem espetáculos de dança, que a dança tem que ser mais suave, quando tem uma marcação rítmica. Então a gente entende a trilha sonora como todo o conjunto sonoro que acontece numa peça. Bom, sabendo disso, a gente tem a equipe. Como é que funciona a equipe? A gente tem um espetáculo, o espetáculo é criado, a gente tem um texto, um roteiro, que os atores seguem e é onde a gente vai fazer a nossa marcação. Nesse roteiro, né, através desse roteiro, os indicativos que se dão de trilha sonora são feitos pelo diretor e pelo diretor musical. E como isso vai soar dentro do teatro é feito pelo desenhista de som. Dentro dessa equipe, a gente tem um operador de áudio, né? Operador de som que opera a mesa e mixa tudo o que está acontecendo. A gente tem o que dispara os efeitos e tudo mais, seja eles feitos manualmente ou seja alguma coisa programada. A gente tem, dependendo se a gente tiver banda, a gente tem uma pessoa que vai cuidar dos instrumentos da banda, a gente tem um assistente de som que vai cuidar dos microfones e assim por diante. Essa equipe pode ser bem ampla ou bem reduzida dependendo das necessidades da peça do teatro, né? da peça, do espetáculo teatral. Então, tendo isso em mente, a gente pode fazer algumas observações com isso. Tudo se passa primeiro pelo diretor e seguindo essa sequência lógica de direção musical, desenho de som, operação, assistência e por aí vai. Então a cabeça é o diretor. Então se o diretor propõe uma peça, se ele tem um texto e ele está convicto, ele já fez o trabalho dele de como essa peça vai parecer, ele tem na cabeça dele como essa peça deve soar. Então o diretor musical vai trabalhar a música e a sonoridade, todas as partes da trilha dentro dessa ideia que o diretor da peça tem, enquanto o desenhista de som vai conceber como essa trilha vai ser executada, né? Isso quer dizer, quais caixas vão ser, o posicionamento sonoro das coisas, o impacto que isso vai ter. Então essa equipe, ela distingue da equipe de luz, porque é uma coisa que, embora a luz seja direcionada, o som ele se espalha. Então eles se distinguem nisso, porque não é uma coisa visível, não é uma coisa palpável, mas é uma coisa que dá profundidade
para a peça tanto quanto a luz. Então a gente tem uma narrativa. A gente tem alguns meios de transformar o som em criar sensações, em criar coisas com o som, como a luz tem de criar coisas e sensações com a luz. Por exemplo, se a gente tem um foco, a gente tem uma luz aberta, a gente tem um cenário que mostra tudo. Então tudo é aparente, como um grande plano aberto, né? Se a gente tem um foco, a gente fecha num close do personagem, né? A gente tem uma luz mostrando só ele e todo o resto do palco apagado. Isso cria uma sensação intimista, e isso a luz consegue passar. Essa mesma passagem pode se dar pelo som, através de um som suave, através de um som que traga recordações, ou através de alguma coisa que traga sensações. Então o som, além de fazer parte da trilha, ele cria sensações. A gente pode ter sensações de peso, de leveza, de foco, de tontura, ou você não está muito ali na situação, tudo isso criando através do som e através da trilha sonora. Essa trilha pode ser dividida em camadas e a gente pode entender a primeira camada, tudo que se passa no palco, que são as falas, que são os barulhos, se tem alguma coisa, algum instrumento musical, né, se tem alguma coisa que eles batucam, alguma coisa que eles tocam, alguma coisa que faça ruído na cena, e a gente tem a música, que ela pode ser executada ao vivo, a gente tem o background, que são sons que estão ali, mas ficam abaixo, né, criam uma ambiência, e a gente tem os efeitos, que às vezes podem ser um efeito mais pastelão, como por exemplo o cara tocar em alguma coisa e fazer um som, ou é um efeito mais sutil, que é um efeito de lembrança, que é um efeito de movimentação, alguma coisa que cria essa partitura junto com o artista que está no palco. Então a gente tem que perceber que tudo é costurado e tudo nasce a partir do roteiro. Então a gente tem um roteiro, como técnico de som a gente já tem esse roteiro pronto, esse roteiro já foi definido, já tem as músicas, já tem como isso vai ser desempenhado, a gente precisa executar esse roteiro. Então as primeiras partes da execução desse roteiro são o próprio roteiro, onde a gente faz as nossas marcações de deixa, a gente tem o rider, que é todo o equipamento que a gente precisa para executar a peça, quer dizer, se a peça, como por exemplo os Vampiros da Meia-Noite, que a gente vai um pouco decupar essa montagem, a gente tem os microfones que eles usam, a gente tem o tipo de cabeamento que a gente precisa, a gente tem as direct box, que são caixinhas que são usadas para ligar o violão, o teclado, e a gente tem os pedestais, são todos esses equipamentos que a gente precisa para executar a peça. A mesa de som, a gente vai precisar de uma mesa de som digital, porque nessa peça tem marcações de efeitos, então tudo isso é decupado. Então a gente vai ter tudo isso, vamos precisar de uma medusa, de pedestal, de microfone e tudo. Isso é o rider. A gente tem o input list, que é uma segunda lista, que é uma lista que é designada para mesa de som. A gente diz que no canal 1, por exemplo, aqui a gente tem o input list, que é um input list simplificado, né? No canal 1 a gente tem a DI do teclado, quer dizer que o teclado vai ser ligado no canal 1 da mesa. No canal 2 a gente tem a DI do violão, quer dizer que no canal 2 da mesa vai ser ligado o violão. No canal 3 o carrom, que é com o microfone que a gente usou o AKG 112. No bongo a gente tem um microfone também, então foi usado um SM58. E a gente tem os 3 mics de voz, que são microfones sem fio, né? E depois a gente tem mais um microfone para o tecladista, um microfone para percussão e um microfone para o violonista. Então a gente tem 6 microfones, 2 direct boxes e os instrumentos plugados. Isso é um input list, que a gente designa aonde o instrumento vai ser ligado no canal da mesa e, consequentemente, isso vai ter que ser ligado numa medusa. A gente tem, então, o texto, que é onde estão as marcações das deixas. A gente tem o input list, que é onde tem as marcações dos instrumentos na mesa de som. A gente tem o rider, que é a marcação de todos os equipamentos que a gente vai utilizar no espetáculo. E a gente também tem um mapa de palco, que é onde que esses instrumentos e onde a montagem de som vai acontecer fisicamente. Quer dizer, o teclado fica aqui, à minha direita, a percussionista fica no centro e o violonista fica à esquerda,
para a plateia. Então a gente tem um corredor sendo formado, isso tem que ser desenhado. Por quê? Porque a gente trabalha em equipe em teatro, então tudo depende um do outro. Se a luz precisa colocar um foco no violonista, eu preciso saber onde o violonista fica fisicamente. Se eu vou montar o som, eu preciso saber onde o violonista fica fisicamente. O cenógrafo vai precisar saber onde o violonista fica fisicamente para colocar o cenário dele lá. Então tudo isso precisa ser passado com o diretor. Não é uma escolha individual, não é uma escolha do diretor musical, não é uma escolha do desenhista de som, é uma escolha do diretor, quem dirige a peça, quem dá sentido para aquele texto. Então, se ele tem um pensamento de como as coisas vão se encaminhar, né? Se ele precisa que o violonista fique na direita, porque ali vai ter uma cena que o ator vai cantar, ele quer o ator na direita fazendo um dueto com o violonista, todos os outros departamentos, seja o de cenário, seja o de luz, seja o de som, ele vai ter que respeitar essa passagem com o diretor. Por isso que o relacionamento de técnico de som, de operador de som, das direções, elas precisam ser muito unificados. Precisa ter um relacionamento fluido para que as coisas funcionem. A partir daí a gente consegue criar um contexto sonoro muito bom, né? Tem espaço para ter uma narrativa sonora. Uma narrativa sonora profunda, ela vai linkando pontos de forma muito sutis do texto, para que a gente entenda quando chegar no ponto A, que aquela sensação que a gente sentiu lá atrás é referente a isso, entendeu? A gente consegue fazer links através do som, que são uma narrativa muito mais sutil, porque ela reverbera no nosso corpo, no nosso ouvido, tem a ver também com, além das sensações físicas, a gente tem uma sensação de localização que a gente consegue atribuir ao som e a gente consegue criar essa narrativa com profundidade. Então, um som pobre de peça é um som que não se aprofunda na narrativa, onde a gente tem uma música feliz, uma música triste, uma música feliz, uma música triste. São marcações apenas. Um som rico é um som onde a gente tem um aprofundamento disso, onde o som cria sensações e onde a gente consegue fazer links. Isso é muito importante, mas isso é tratado entre o diretor musical e o desenhista de som, né? E aí a gente tem esse páreo de diretor musical, que é o cara que concebe artisticamente o som da peça, e o desenhista de som, que também concebe artisticamente, mas de uma forma mais técnica, que é onde a gente coloca sensações, onde a gente localiza geograficamente aquele som, onde a gente cria situações e arruma uma forma de contar aquela trilha. Isso é muito importante, isso cria um aprofundamento muito bom e a gente tem ótimos desenhistas de som no mercado, isso é bem legal. Bom, essa é mais ou menos o que quer dizer o som numa peça de teatro. E a montagem dele é uma coisa também que demanda tempo e estrutura. Então, um bom técnico de som ele vai estar nos ensaios, vai ter anotação de tudo, vai ter o seu roteiro pode estar modificado, ele pode imprimir, pedir para imprimir esse roteiro, ele vai ter o rider do espaço, que ele vai trabalhar com antecedência, ele vai bater o rider do espaço do teatro, né? Com o rider do espetáculo, ele vai ver o que falta nesse rider, ele vai fazer uma lista para locação das coisas, ele vai ter tudo muito pronto para quando chegar no teatro, na hora de montar, ele saber onde tem cada microfone, onde está cada cabo e conseguir montar a peça. Depois da montagem, geralmente a gente tem um passadão, onde a gente passa a peça inteira e faz as últimas anotações, se a peça foi estreante, né? Ou se a peça não ensaiou uma montagem direita, a gente faz os ensaios, né, os ensaios mais aprofundados com som, durante esse tempo entre a montagem e depois da montagem e a estreia. E a gente tem os últimos acertos, né, que é tipo, talvez esse microfone não tenha ficado tão bem com esse ator, vamos trocar o microfone, vamos trocar a cápsula, talvez essa trilha possa ser adiantada um pouco, porque junto com a luz a gente viu que consegue um efeito melhor, né, e a gente consegue anotar essas paradas. Então, tenham em mente que um bom técnico de som, um bom operador de som, ele vai desempenhar esse papel desde o ensaio até, obviamente, o final da peça, né? Desde o ensaio, a montagem,
o ensaio no teatro, com luz, com som, com todas as coisas, a execução do input list, do rider, do seu roteiro próprio, do mapa de palco, e até o final, quando a gente acaba a temporada, né? A gente divide sempre o teatro em temporadas, né? A gente tem a temporada que vai acontecer no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A temporada é de novembro de 2022, então até novembro de 2022 a gente tem que ter todo esse acerto lá, saber o que tem no espetáculo, saber o que tem no teatro e bater tudo isso com os técnicos da casa. Então tenham sempre em mente que é bom ter uma antecipação disso, porque você pode chegar no local e você descobrir que você não tem o equipamento que você achou que teria no local. Precisa de uma mesa digital. No local eu só vou ter uma mesa analógica. Acabou, quebrou para você. Entende? Então é necessário ter essa antecipação. É isso.